A nossa aula será sobre núcleo e divisão celular. O objetivo da nossa aula é compreender os componentes e as funções do núcleo celular, compreender sobre as funções da divisão celular e entender as características da mitose. O núcleo, ele guarda o material genético dos organismos eucariontes. Em geral, as células eucariontes apresentam apenas um núcleo, porém, temos células multinucleadas, que é formada pela fusão de várias células, a célula muscular é um exemplo, e células anucleadas, as hemácias é um exemplo, que perdem o núcleo ao longo do seu processo de diferenciação. O núcleo, ele é portador dos fatores hereditários e controlador das atividades metabólicas. No interior do núcleo estão contidas as moléculas de DNA, as quais comandam a produção das proteínas que determinam as características dos seres vivos. O núcleo apresenta basicamente 4 componentes: a carioteca, que é o envoltório nuclear formado por 2 membranas com poros, onde há intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. O nucleoplasma é uma massa incolor constituída principalmente de água e proteína. A cromatina representa o material genético com proteínas e moléculas de DNA. E o nucleolo trata-se de um corpúsculo esponjoso e desprovido de membranas, que se encontram em contato direto com o suco nuclear, ou o nucleoplasma, rico em DNA ribossomos. Então, olhem aqui comigo. O núcleo, o nucleolo, que é rico aí em RNA ribossômico, tá? Membrana nuclear, a carioteca, e cromossomas, que é a cromatina. O ciclo celular. O ciclo celular, ele é uma série de eventos que preparam e realizam a divisão celular. A função é o mecanismo responsável pelo crescimento e desenvolvimento, e as células somáticas. A célula duplica seu material genético e distribui igualmente para as 2 células filhas. No ciclo celular, a gente também tem as consequências. Células encaminham a progressão no ciclo, vão para o crescimento, multiplicação e faz a diferenciação celular. Mas caso haja falhas no mecanismo, a célula pode ser encaminhada para a morte celular programada ou ela se desenvolve como um tumor. E como esse ciclo ocorre? Ele tem um processo contínuo dividido em 2 fases principais: a intérfase, que é dividida em G1, fase S e fase G2, e a mitose. Vamos agora conhecer as 2 fases principais, começando pela intérfase. O período G1 é o estágio que há síntese de RNA e de proteínas, aumento do volume do citoplasma e pode durar de horas até anos. É essa primeira fase aqui, ó. O período S representa a etapa do ciclo celular que é a duplicação do DNA. Nesse estágio, cada filamento de cromatina passa a ser chamado de cromatina irmã ou cromátide irmã. Se unem umas com as outras por meio de uma estrangulação, que é denominado centrômero. Além do centrômero, temos o telômero. Ao final do período S, a célula apresenta o dobro da quantidade de DNA. Então, a duplicação do DNA vai ocorrer na fase S. O período G2 é a fase que acontece a divisão celular. Nele, o crescimento celular se completa, bem como a preparação de todos os componentes celulares para a divisão celular, na fase G2. E desse modo, a intérfase resulta no crescimento da célula e na duplicação do DNA, para depois começar a sua divisão pela mitose. Mas antes de falar da mitose, a gente precisa conhecer o centrômero. A classificação dos cromossomos podem ser divididos em 4: metacêntrico,
que divide o cromossomo em dois braços de tamanhos praticamente iguais, que é esse aqui, ó. Submetacêntricos, divide o cromossomo em dois braços de tamanhos diferentes. Acrocêntricos, apresenta um dos braços extremamente curtos. E telocêntrico, há apenas um único braço, que esse tipo não é encontrado nos seres humanos. Lembrando que a divisão ela vai ocorrer no centrômero e ele pode ser classificado através desses 4 que eu acabei de explicar. Então, a divisão celular é quando os seres unicelulares dividem suas células, basicamente estão se reproduzindo, os seres unicelulares. Já os organismos pluricelulares têm outras funções que permitem também o crescimento e a regeneração de tecidos. Isto é, quando os organismos crescem, estão aumentando seu número de células também. Existem 2 tipos de divisão celular entre os eucariotos, a mitose, que iremos estudar a seguir, e a meiose, que vai ser só na próxima aula. A mitose é importante basicamente para a simples multiplicação das células, realizado tanto por organismos unicelulares quanto pluricelulares. Após a mitose, uma célula-mãe originará 2 células filhas com a mesma quantidade de DNA, que é uma divisão equacional. Os eventos na mitose podem ser divididos em 4 fases. A prófase é a fase mais longa. O núcleo ele vai ter a sua desintegração do envelope nuclear e do nucleolo. A cromatina condensa-se em cromossomos definidos, porém ainda não é visíveis em microscópio óptico. E cada cromossomo inicia a formação de 2 cromátides irmãs conectadas por um centrômero. No citoplasma, os microtúbulos citoplasmáticos são desfeitos e reorganizados ao fuso mitótico. Eles vão vir aqui, ó. Cada um vai ser reorganizado ao fuso mitótico. Um vai vir aqui e o outro vai ficar aqui. A metáfase, os cromossomos acontece a sua compactação máxima alinhados no plano equacional. Esse daqui é o plano equacional, ó, gente. Da célula, pela ligação dos microtúbulos. Ó, a ligação aqui. De polos opostos do fuso mitótico. Olha aqui os polos. Como os cromossomos estão mais condensados, eles já são visíveis a microscópio óptico. E nesse momento da metáfase é onde se faz o cariótipo. A anáfase inicia-se com a separação das cromátides irmãs, divisão longitudinal, olha, cada uma vai ser puxada a partir do seu fuso mitótico. Cada cromátide é lentamente movida em direção ao polo do fuso à sua frente e os microtúbulos desaparecem. E a telófase, os cromossomos filhos estão presentes nos 2 polos da célula. Ó, os cromossomos. Descompactação cromossômica, desmontagem do fuso mitótico e reorganização dos envoltórios nucleares ao redor dos cromossomos filhos. E o processo seguinte, ao final da mitose, é chamado de citocinese, que é a separação do citoplasma e da membrana plasmática das células filhas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigada! E as atividades vão estar na descrição do vídeo.